O Realidade em Pauta já está de volta e hoje o assunto é aluguel. No bloco anterior, você conheceu a Tatiana Mello, que é inquilina de um imóvel e teve o valor do aluguel mantido por 3 anos. Agora você vai conhecer José Eduardo, ele é proprietário de um imóvel e sente ainda mais as consequências da crise no que diz respeito à locação do apartamento dele. Se para as famílias brasileiras está complicado de pagar o aluguel porque o orçamento está apertado, para quem é proprietário a coisa também está feia. Seu José Eduardo, por exemplo, tem um apartamento vazio por mais de 4 meses. Antes, o mesmo imóvel já tinha ficado desocupado por cerca de 8 meses. Foi aí que seu José decidiu baixar a mensalidade do aluguel. O preço do aluguel hoje aqui, ele está pela imobiliária, ele está quase a metade do valor de uma revisão da imobiliária, se tivesse que fazer uma revisional. Mas acontece que não se consegue alugar por mais do que isso. Porque o mercado hoje está ditando isso. A hora que o mercado melhorar e a coisa melhorar, melhora para mim, vai melhorar para o inquilino, daí a gente senta e conversa. Antes da recessão, um apartamento com 2 quartos, suíte, varanda, bem localizado, custava uma média de R$ 2.500 a R$ 3.000 de aluguel por mês. Só que com a recessão, os proprietários tiveram que fazer o seguinte: eles precisaram abaixar o preço da mensalidade para manter o imóvel ocupado sempre. Caso contrário, eles teriam despesas com condomínio, IPTU, taxas básicas de água e luz, por exemplo, e além disso, com o imóvel parado, eles teriam um custo a mais com a manutenção do apartamento. Acaba sendo um custo a mais, tanto que quem aluga apartamento tem que ter sempre um dinheirinho reservado para a hora que você fica sem ele estar alugado. Os imóveis estão com preços menores hoje. Como eu falei, de 5% a 10% é o preço, e ainda tem a negociação do proprietário que ele não quer que seu imóvel fique parado, então ele aluga para vocês ou para qualquer inquilino que tenha lá, para movimentar o mercado. Aliás, assim, os proprietários acabam ajudando o mercado a se movimentar e assim a economia acaba girando para todo mundo, né? O Índice Geral de Preços do Mercado é um indicador que influencia diretamente no valor do aluguel. Só para você entender, o IGPM é uma média de 3 outros indicadores. O primeiro é o Índice de Preço ao Produtor, que mede a variação de preço dos insumos que empresas usam para produzir aquilo que a gente consome nas gôndolas. Quer ver um exemplo? Quem produz um carro compra as chapas, as partes plásticas, partes mecânicas e todos esses insumos têm os preços medidos pelo IPP. O segundo indicador é o Índice de Preço ao Consumidor, que é a inflação que a gente percebe no nosso dia a dia. É aquilo que a gente vê nos supermercados, por exemplo, ou quando a nossa conta de luz ou de gás fica mais cara. Isso tudo é o reflexo do IPCA. Por último, vem o Índice Nacional de Preço da Construção, que está relacionado, como o próprio nome já diz, às construções civis. Quanto está custando o material e a mão de obra? Depende da variação do INPC. Então, quando a gente olha a média desses 3 índices, a gente tem o IGPM, que é conhecido também como a inflação do aluguel. Em 2016, apesar da crise financeira, o histórico do IGPM foi positivo. Naquele ano, o índice acumulou mais de 7%. Já no ano passado, a coisa mudou de figura. A partir do mês de abril, o IGPM enfrentou uma deflação e terminou o ano com um acúmulo de 0,53% negativos. Este ano parece que as coisas estão entrando no prumo e, de acordo com o último levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a alta é de 8,24%. Bom, então a conta é muito simples. Se o Banco Central está reduzindo a taxa Selic e não está tendo uma produção, um produto interno bruto tão alto, então nós podemos visualizar que está tendo uma saída de recursos do Banco Central para as indústrias financiar os seus projetos. Bom, se está saindo esse recurso indo para as indústrias e também não está tendo uma forte saída de exportação de produto para fora do país, qual que está sendo a estratégia? Ele aumenta o IGPM para que por uma contrapartida tenha uma compensação. Mas tem uma coisa curiosa aí. O IGPM está aumentando mesmo com a inflação em queda. O IGPM agora se distanciou do IPCA, dos IPCs, né, e está girando em torno de 8%, enquanto os IPCs estão em torno de 4%.
porque o IGPM é muito mais sujeito à desvalorização do real frente ao dólar, a questão do câmbio. Então, no momento, a gente tem acumulado aí desvalorizações cambiais, né? Até porque o juro internacional subiu, os juros dos Estados Unidos aumentou, então há sempre uma fuga de recursos, né, em direção a países mais seguros, e a gente teve aí uma perda de reservas e, com isso, uma desvalorização da nossa moeda. A Fundação Getúlio Vargas é a responsável por anunciar o valor do IGPM. De acordo com a instituição, apesar de ser usado como referência, o IGPM não foi desenvolvido para indexar o valor do aluguel. O ideal para o setor imobiliário seria que a gente tivesse um índice, né, do próprio setor, que levasse em consideração a segurança pública em cada região, a prestação de serviços, né? Se de repente alguma região da cidade tem as melhores escolas, os melhores hospitais, o melhor transporte público, isso acaba influenciando no valor do aluguel e no valor dos imóveis daquela área. Então a gente teria condições de ter um índice específico para o setor imobiliário, que não dependesse de nenhum outro índice de preços, que não retrata somente o problema do setor imobiliário, né? Então a gente abandonaria o IPCA, abandonaria o IGPM e ficaria com um índice para reajuste dos aluguéis, né? E até mesmo do valor dos imóveis, que refletisse os desafios desse segmento. Ele ressalta que existem outros índices que indicam reajuste do aluguel. E o que as pessoas não sabem é que dentro do índice de preço ao consumidor, a gente tem o índice dos aluguéis residenciais. Então, dentro do próprio índice, existe lá a variação média dos aluguéis cobrados numa determinada região. Não por micro-regiões, como a gente conversou aqui, não por bairros, por exemplo, mas sim por um município, o índice da Fundação Municipal. Então, aqui a gente tem um índice para o município do Rio de Janeiro, um índice para o município de São Paulo, outro para Porto Alegre e para mais 4 cidades aí no Brasil. Para o economista, caso a economia não se estabilize, o mercado imobiliário vai continuar enfrentando desafios e alugar vai continuar sendo difícil. Se as pessoas não conseguirem acompanhar esses reajustes dos aluguéis no ritmo de que a economia está ditando, essas pessoas vão começar a alugar imóvel mais em conta. Então, quem vai pagar a conta é quem comprou aquele imóvel e vai ter que reduzir o preço. Isso já está acontecendo? Já está acontecendo. Hoje, o cenário é assim, mais vale a pena ter um bom pretendente que pague em dia suas obrigações e cumpra seus deveres do que arriscar num novo camarada aonde você não sabe o que vai acontecer. Se esse pretendente é bom, ele merece respeito, ele é cumpridor e ele paga direitinho, vamos fazer um acordo com ele. A minha esperança é a seguinte: esse ano é ano com eleições presidenciais. Eu tenho absoluta certeza que o ano que vem o dólar cai, o mercado dá uma melhorada, logo depois do susto de saber quem é o novo presidente e de se passar o medo do novo presidente, a gente vai ter um novo Congresso também, eu espero. E aí as coisas começam, logicamente que vai ser devagar, porque esses anos todos foram muito difíceis e vai ser difícil cobrir esse rombo todo. E a gente retorna aqui para o estúdio. Hoje eu estou recebendo a doutora Marcela Moraes. Marcela é economista. Marcela, você atua, inclusive, lá na Unital, diretamente com a pesquisa de como é que está a região, né? A região aqui do Vale do Paraíba, com todas essas questões, inclusive a questão imobiliária. Esse nosso último entrevistado mencionou o fato de estarmos em ano eleitoral. E você já é conhecida aqui na Novo Tempo, por vir outras vezes ao jornalismo da Novo Tempo, analisar a economia como um todo. A gente está no momento em que a economia está retomando, está voltando ao crescimento. Que impacto que a gente pode esperar para 2019? A gente vai seguir naquela tendência de que as coisas vão, de fato, melhorar? Sim, isso é uma expectativa, né? A expectativa dos economistas é que em 2019 a gente inicie o crescimento econômico, né? Não vai ser um crescimento que nós obtivemos, por exemplo, em 2010, no qual o Brasil cresceu 7,6%, mas nós vamos sair dessa zona negativa, que em vez de crescermos, estamos decrescendo. Então, essa é a expectativa, depois desse ano eleitoral, desses conflitos políticos, dessa instabilidade política, é saber quem vai estar no comando e quais são as ações
para 2019. Lembrando que 2019 ainda é um ano que vai estar com o orçamento que foi aprovado este ano. Então, a gente tem que tomar cuidado. A expectativa é que a gente tenha uma retomada só em 2020. A retomada de verdade só em 2020, mas em 2019 as abóboras começam a se ajeitar na carroça, mais ou menos isso. Sim, a gente tem uma palavra que chama confiança. Nós não estamos tendo confiança nos políticos que estão no poder. Então, quem vai fazer investimento? Qual é a indústria que vai pegar o dinheiro e injetar na economia? Ninguém. Então, eles estão o quê? Esperando o momento dessa retomada de confiança para iniciar os investimentos. É essa falta de confiança que afeta diretamente a economia, por exemplo, no caso da nossa situação cambial, com o dólar subindo exponencialmente? Sim, eu acho que a última fala, né, do vídeo foi muito importante e retrata a confiança, né? Então, em relação ao aluguel, eu tenho um inquilino que está pagando direitinho, então eu confio nele, então eu faço um acordo para continuar com esse inquilino. Então, é o que está acontecendo na nossa economia. Então, a partir do momento que eu tenho essa confiança, eu vou, então, iniciar o meu crescimento. Dentre os diversos setores da economia, o imobiliário sofre mais do que outro por conta dessa questão de crise? Sim, é o primeiro, porque quando eu perco a renda, eu não tenho condições de ficar naquele imóvel, então eu sou casado, mas eu volto para o imóvel dos meus pais, que provavelmente é um imóvel próprio, né? Então eu tenho essa saída, eu tenho essa alternativa. Então é o setor que primeiro recebe o impacto da crise. E por ser o primeiro, aí aquela questão de o primeiro será o último, vale também? Quando as coisas começam a retomar, é o último que vai sentir benefício ou não? Não, a partir do momento que eu conquisto o meu espaço, né, no mercado de trabalho, eu volto a ter renda, eu quero ter o meu cantinho. Então, eu acabo saindo dessa condição de compartilhamento de imóveis e vou ter o meu. Marcela, muito obrigado pela sua companhia com a gente mais uma vez aqui no Realidade em Pauta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um bom trabalho para você lá na Unital. A você de casa, muito obrigado também. O Realidade fica por aqui hoje. E, como sempre, você pode acessar nosso site, novotempo.com/jornalismo, e pode divulgar também, os links aí do nosso material. Espero você no próximo programa. Até lá.